Nessa videoaula nós vamos falar sobre o framework Laravel, framework importante para o desenvolvimento de aplicações web. A filosofia por trás do framework tem como base entregar um esqueleto, um fundamento para que você em cima disso consiga desenvolver as aplicações sem necessariamente se preocupar com configurações extras ou reinventar aquilo que já está definido. Por exemplo, o framework já oferece um conjunto de ferramentas para que você tenha login de usuários de uma forma bem simples e direta. Claro, se você precisar fazer ajustes específicos da sua aplicação, isso é possível também através da alteração das configurações do próprio framework. Então ele, ao mesmo tempo que é robusto, que é simples de ser utilizado, que é eficiente, ele permite também configurações que vão lhe ajudar a atender às suas necessidades. Mas em relação ao framework, o que é que eu preciso de requisitos mínimos para colocá-lo em funcionamento? Basicamente, nós vamos trabalhar com duas dependências, digamos assim. Primeiro, o PHP. Por quê? O framework ele é desenvolvido na linguagem PHP e, independentemente da plataforma, você precisa ter os requisitos mínimos aí relacionados ao PHP. O Composer é um gerenciador de dependências do PHP que permite baixar pacotes de um modo geral. Ele não necessariamente se aplica apenas ao Laravel, mas o Laravel coloca-o como uma dependência. Com ele você pode tanto criar um projeto usando um argumento, de linha de comando do Composer, ou pode baixar o instalador do Composer e assim fazer a criação do seu projeto. Além disso, nós temos também, uma vez que você atendeu aos requisitos mínimos, o que é que você precisa fazer em seguida para já executar sua aplicação quando você criá-la? Você pode, por exemplo, utilizar o servidor embutido que o PHP já oferece. Se você precisa de um ambiente mais robusto, é recomendado que se utilize o Homestead. O Homestead é um pacote oficial que é suportado pelos desenvolvedores do Laravel. E aí você precisa de alguns itens a mais. Por exemplo, vai ter que trabalhar com máquinas virtuais, isso requer um pouco mais de configuração e também requer um pouco mais de processamento. Portanto, se você é iniciante no desenvolvimento de aplicações web de um modo geral, ou se está iniciando em PHP, é mais interessante começar com o servidor embutido porque ele requer menos recursos, é mais simples de ser configurado. Se você já se sente confortável, o Homestead vai atender muito bem às suas expectativas porque ele instala tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento. Além do servidor embutido do Homestead, para quem é usuário do Mac, nós temos também disponível o Valet. Ele segue a mesma ideia do Homestead e permite que você desenvolva no Mac também de uma forma mais confortável e com um ambiente mais robusto. A escolha para iniciar da forma mais simples seria recomendado você utilizar aí o servidor embutido que o PHP já oferece a partir da versão 5.4. Isso já vai facilitar bastante a instalação e os testes iniciais antes que você tenha que configurar a máquina com Homestead e um conjunto de tecnologias e ferramentas que você vai precisar aprender adicionalmente. Em termos de plataforma, o Valet, que é exclusivo do Mac OS, e o Homestead, o servidor PHP embutido, eles estão disponíveis aí multiplataforma e, portanto, também são opções viáveis, né, quando a gente for considerar a plataforma de desenvolvimento que a gente utilizar. Em relação a servidor web especificamente, tanto Homestead como o Valet eles trazem o Nginx. Uma outra opção é utilizar o Apache. E aí entra também como uma ferramenta interessante o uso do Champ. O Champ ele é multiplataforma e permite que você instale um ambiente de desenvolvimento PHP razoavelmente bom, completo, com muitas ferramentas e isso inclui o servidor web Apache. Então você consegue rodar sua aplicação dentro do servidor e simular o comportamento dessa aplicação em um ambiente de produção. Essas duas opções elas podem ser utilizadas tranquilamente para o desenvolvimento da aplicação em Laravel, mas elas não anulam o uso também do servidor embutido, que é interessante no início do desenvolvimento. Em relação aos recursos que serão utilizados nessa série de videoaulas, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, a versão que será considerada a versão 7 do Laravel. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter versões anteriores e até o surgimento de novas versões, e cada uma delas trazem recursos novos e modificações em relação às anteriores, mas nós vamos focar nessa versão. Além disso, vamos utilizar inicialmente o servidor PHP embutido, tá? Porque ele facilita uma testagem rápida daquilo que a gente está fazendo, sem necessariamente instalar outros elementos. Em seguida, nós também vamos utilizar o Champ
e o Apache para simular um ambiente de desenvolvimento já mais próximo de uma situação que a gente for fazer deploy. Tá? Por que eu não vou falar do Homestead ou do Valet nesse momento? O Homestead ele pode ficar para uma videoaula mais completa, mostrando a instalação, as vantagens e como ele é utilizado. Portanto, esse seria o set de ferramentas aí para que a gente iniciasse o desenvolvimento com Laravel nos primeiros passos. Não esquece de seguir, de ativar o sininho e curtir e compartilhar esses vídeos.